Boa tarde, pessoal. A gente vai iniciar hoje a nossa última aula relacionada à questão da legislação aplicada, certo? A gente vai ver a continuidade, né, referente à lei do exercício da profissão de técnica em radiologia, que a gente tinha visto, né, na aula anterior, certo? Só para a gente retomar de onde a gente tinha parado, né, a gente parou na questão do artigo 10, né, a respeito do exercício da profissão. Os trabalhos de supervisão das aplicações de técnicas em radiologia em seus respectivos setores são da competência do técnico de radiologia. Como a gente já conversou, né, nas outras aulas, referente aos outros momentos, né, essa questão de responsabilidade do setor, a partir do momento em que você está ali, né, e está redigindo, né? Redigindo não, coordenando aquele setor, tudo que acontece nele é de responsabilidade, né? Sua, ok? Então, de caráter dentro do setor, o que acontece com você, com o paciente, com o seu estagiário, com outra pessoa que trabalha juntamente com você, é da sua responsabilidade, faz parte da sua competência, beleza? Ainda dentro, né, dos artigos aqui, a supervisão das aplicações de técnicas em radiologia em seus respectivos setores também é de competência do técnico em radiologia. É o mesmo artigo aqui no caso, desculpa. Mas, como eu falei para vocês, né, a respeito da supervisão, da questão de tomar de conta em relação à aparelhagem, como está o funcionamento, quem está entrando e saindo de dentro do setor, ele está sendo direcionado aí através do técnico de radiologia ou tecnólogo, ok? E aí nós entramos no artigo 11, né? Ficam assegurados todos os direitos aos denominados operadores de raio-x, que a gente não tem mais esse termo, usamos hoje como técnico ou tecnólogo, né? Devidamente registrados no órgão competente, né? Que adotarão a denominação referente ao artigo 1º dessa lei. Aí a gente vai ver aqui as súmulas, né? A cláusula dentro desse artigo 11 aqui, ok? Os profissionais que se acharem, né, devidamente registrados na Divisão Nacional de Vigilância Sanitária de Medicamentos, a DIMED, não possuidores do certificado de conclusão de curso em nível de 2º grau, poderão matricular-se nas escolas criadas na categoria de ouvinte, recebendo, ao terminar o curso, certificado de presença, observada as exigências regulamentadoras, né, os regulamentares, das escolas de radiologia, ok? Isso daqui, dentro da categoria em relação o registro, né, dentro da vigilância sanitária, não possuindo a questão da conclusão do 2º grau, entra no que a gente entende hoje, né? Você não precisa ter concluído o ensino médio para posteriormente você começar a iniciar. Eu consigo fazer isso daí, né? E ao terminar o curso, eu tenho que ter o 2º grau já com o certificado em mãos, para que eu consiga, então, o certificado em relação ao técnico de radiologia, beleza? Os dispositivos da lei aplicam-se no que couber aos auxiliares de radiologia que trabalham com câmara clara e escura. Antes, certo? No início da nossa profissão, a gente tinha uma questão que existia um profissional próprio para trabalhar na câmara escura, ok? Ou no caso na câmara clara e escura. Mas geralmente se tinha um profissional que ele era aderido para trabalhar exclusivamente na câmara escura. Ele revelava os filmes, ele recarregava os chassis, né, colocava na abertura para que o profissional que estivesse fazendo o exame conseguisse retirar e fazia todo o processo dentro do setor da câmara escura. Porém, esse cargo, né, de fixo dentro da câmara escura, ele foi extinguido antes mesmo da questão do modelo digital que a gente tem hoje. Por quê? Porque se provou, né, se comprovou que a questão do profissional, ele está dentro da câmara escura, trabalhando todo o expediente ali dentro, né, em função de químicos e tudo mais, era prejudicial à saúde deles, né? Que inclusive no início quem trabalhava na câmara escura eram pessoas que tinham deficiência visual, né? Porque era uma coisa que para eles já era comum estar no escuro, né? Estar sem a visão. Então
eram colocados nos setores para trabalhar. Porém, foi retirado por conta disso, em decorrência de químicos, né? Por mais que você tenha o exaustor, mas a partir do momento que você fica fechado naquele setor durante uma sequência de horas muito grande, né? Durante a semana, somando tudo isso, era uma exposição a químicos e a gases, né? Que eram liberados pela processadora, muito grandes. Então, foi abolida essa questão. Tanto que hoje o técnico que está trabalhando, ele é responsável por fazer o exame, o atendimento do paciente, o exame, e posteriormente fazer a revelação, caso, né, seja no processo em relação à processadora automática, ok? Ficam criados, né, no artigo 12 do exercício da profissão do técnico de radiologia, o Conselho Nacional, que é o CONTE, os conselhos regionais de técnico em radiologia, que é o CRTR, né, que a gente aqui tem o CRTR-CE, né, que funcionarão nos mesmos modelos dos conselhos federal e regionais de medicina, obedecida igual sistemática para a sua estrutura e com as mesmas finalidades de seleção disciplinar e defesa da classe dos técnicos de radiologia. Então foram criados órgãos para dar direcionamento em relação à nossa profissão e defender, obviamente, a nossa classe, né? Os profissionais que nela se atuam, ok? O artigo 13 ele foi vetado, ele não é colocado aqui. O artigo 14 é relacionado à nossa carga horária, né? A jornada de trabalho dos profissionais abrangidos por esta lei será de 24 horas semanais. Gente, isso daqui vem sendo colocado em xeque há muito tempo, certo? O Conselho de Radiologia, né? Conselho Nacional e os conselhos regionais, eles lutam e batalham dentro dos órgãos competentes para que não seja retirado, porque já foi questionado várias vezes essa questão da jornada de trabalho, né? Questão dos profissionais em relação a essa carga horária, né, ser modificada, porém nós trabalhamos com um nível de risco no qual se faz necessário, né, que se tenha uma carga horária reduzida semanal. E aí fica aquela questão, né? Ah, mas o profissional X, ele tem 4 empregos, ele trabalha em escala de 4 hospitais diferentes, mas em cada escala dessa, ele só produz naquela instituição 24 horas semanais. Seja ela dividida em 2 plantões de 12, ou plantões de 4 horas, ou plantões de 8, ou um plantão por semana de 24 horas, ok? Porém, ele está abrangido e está coberto pela lei. Até então, já tentaram várias vezes, não foi só uma nem duas, mas várias vezes, derrubar essa dimensão de carga horária semanal que a gente tem, mas sem sucesso. Então, mantemos ainda a carga horária de 24 horas, ok? Eu não sei ao certo até onde o conselho vai conseguir, né, defender e conseguir manter essa carga horária da gente. Mas até então estamos ainda vigentes dentro dela, ok? Esse negócio de você trabalhar no hospital que coloca uma carga horária maior que 24 horas, né, em relação a você, ela está contra a lei, ok? Ela vai contra a lei. Se a fiscalização bater em cima, pode gerar um processo grande para a instituição em questão. Então, é inadmissível que você trabalhe em uma instituição por vez, né, mais de 24 horas semanais, salvos, obviamente, as exceções em relação a uma hora ou 2 horas a mais que acabe passando por plantão devido a uma troca de plantão, enfim. Mas a sua carga horária por lei é de 24 horas semanais, tá bom? O artigo 15º foi vetado. Nós temos o 16º, né, aonde o salário mínimo dos profissionais o salário mínimo dos profissionais que executam essas técnicas, né, referentes ao artigo 1º dessa lei, como a gente já viu, será equivalente a 2 salários mínimos, né, profissionais da região. Entenda aí a questão da região, porque, por exemplo, o nosso salário base, né, aqui, ele é diferente de algum outro estado, né? Nós temos a média salarial aqui eu não lembro nem de quanto é que está agora o salário no momento, mas foi colocado dessa forma para que os reajustes que sejam feitos em cima do salário, eles já sejam incluídos também em cima do nosso. Então, se o salário mínimo é R$1.000, a equivalência do nosso salário é referente a 2.000,
ok? Incidindo sobre os vencimentos, 40% de risco de vida e insalubridade, né? Nós temos essa porcentagem de insalubridade referente aos riscos da profissão, né, que nós trabalhamos, referente aos químicos, a questão mais arriscada que seria a radiação, né, ionizante. Então, nós temos os 2 salários mínimos aí, colocando sobre ele os vencimentos de 40% referente à insalubridade, né? O que atualmente você consegue fazer um cálculo aí por cima de 2 e um quebrado, né? 2.500, 2 e mais alguma coisa do tipo assim. Tirando a questão de bonificação, referente a algo que a instituição te conceda ou algo do tipo, mas a base salarial, ela é essa, ok? Beleza? Foi tentado também derrubar essa questão da gente ter um salário desse de 2 salários mínimos, mas sem sucesso. A gente quase tem uma carga horária diferente, mas o salário ele não foi mexido nem a pau. A gente continua mantendo aí essa questão desse nível salarial, ok? O artigo 17, ele coloca que o Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de até 180 dias, né? Essa questão aqui foi quando a lei do exercício da profissão ele foi colocado, né? E aí os últimos 2 artigos, eles colocam a finalização, né? Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, que foi nessa data aí, de 29 de outubro de 85, revogam-se as disposições em contrário, então tudo que tiver para trás deixou de valer, foi colocado dessa maneira aí, e assinado por José Sarney, né? Em 29 de outubro de 1985, ok? Aqui foi um exercício que eu não cheguei a passar para vocês, mas caso vocês queiram, né, para ter uma noção de fixação em relação a isso, vocês podem fazer depois, caso assim desejem, beleza? E aí a gente vai entrar nas férias, né? As férias do técnico em radiologia. Nossa, eu tenho 2 férias por ano. É maravilhoso. Eu trabalho pouco e ganho muito. Eu não consigo entender essas pessoas que dizem isso. Mas as férias do técnico de radiologia, eles são férias semestrais. Professor, todo mundo tem direito a isso? Pois é. Nós temos um impasse aí, aonde não se chegou ainda num consenso geral, certo? Porque essas férias semestrais, elas são direcionadas aos cargos públicos, certo? Ao concursado, aonde ele tem, ao invés de 30 dias, como comumente é para todos, ele tem 40 dias, dividido em 2 vezes, né? 20 dias no semestre e 20 dias no semestre seguinte, ok? Essas férias semestrais são um direito garantido ao servidor da União, né, desde a sanção da Lei 1234 e 50, como eu falei para vocês, servidor público. Todavia, a Justiça tem entendido que esse direito é inerente a todos os profissionais que lidam diariamente com a radiação, independente do vínculo empregatício ao qual estejam sujeitos, seja ele seletista ou estatutário, seja ele concursado ou seja ele carteira assinada. Professor, e aí, como é que fica? Pois é. A Justiça entende, mas nada foi revogado em relação a essa sanção da lei que tem aí de 1234/50, certo? E até então, né, quem tem de fato, por lei, o direito a essas férias semestrais é o técnico que é servidor público, ok? Que é um concursado. Até então, nós, como seletistas, né, como carteira assinada, ou qualquer que seja outro vínculo empregatício, não temos direito a essas férias semestrais por lei, certo? A Justiça tem entendido, sim, que é um direito inerente. Porém, é aquela coisa, a Justiça entende, mas não se foi alterado. Então, é mesmo que nada, né? Obviamente, o profissional que é concursado, ele tem o mesmo risco e sofre a mesma exposição em relação à saúde que um seletista, que um contratado temporário, que um terceirizado, não importa. Se ele mexe com radiação ionizante, ele está correndo o mesmo risco, né? O que, no final das contas, é entendido pela Justiça. Porém, a sanção da lei que foi colocada, ela só abrange o servidor, certo? Os servidores da União, beleza? No caso de um concursado, né, de um servidor público, a cada semestre ele tem 20 dias de férias. Então ele acaba retirando 2 férias ao ano.
Nos casos seletistas, até onde eu tenho conhecimento e até onde eu vi, inclusive presenciei, né, a questão de retirada de férias, é feito sim, 2 vezes ao ano, em concordância com a empresa. Mas a pessoa não tira 20 e 20, ela tira 15 e 15, né? Ela tira 15 dias no primeiro semestre, 15 dias no segundo. Isso vai variar muito de instituição para instituição. Ou do profissional mesmo, que não quer retirar aquelas férias fracionadas e acaba negociando com a instituição para retirar 30 fechado, né? E aí é uma questão de acordo de cavalheiros, né? A gente não é uma regra, não é regra e não é por lei, beleza? Aí aqui, gente, nós temos a questão do sindicato, que eu já cheguei a comentar em aulas anteriores, certo? E temos o conselho, né? O sindicato, as diferenças em relação a um e outro aqui, primeiramente trazendo o sindicato. O sindicato ele é uma associação de trabalhadores que lutam para defender os interesses e direitos de seus pares, aonde os trabalhadores são livres para se juntarem ao grupo de afiliados. A Constituição Federal de 1988 reconhece o direito à sindicalização, a questão da greve, a luta pela dignidade e em seu artigo 8º, inciso 3º, reza que ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Então, o sindicato ele está em prol, digamos assim, em relação ao trabalhador, né? Aonde esses movimentos de direitos, de ajustes, de greve são feitos baseados pelos sindicalistas, ok? Pelos sindicatos formados, beleza? E o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia, né, é um órgão dotado de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira, e constitui, juntamente com o Conselho Nacional de Técnicos de Radiologia e demais regionais, uma autarquia federal da administração pública indireta. Compete ao Conselho Regional dos Técnicos de Radiologia defender a sociedade através da efetiva fiscalização e atuação, né, a atuação do exercício ilegal das técnicas radiológicas, bem como zelar pelo fiel cumprimento do Código de Ética Profissional e pela valorização dos profissionais, né, das profissões. Isso daí a gente coloca essa diferença, né? O sindicato em relação ao profissional, à associação, né, no caso para com os trabalhadores, ela defende os direitos deles, né, referente à questão de ajuste salarial, de salário justo, de condições dignas de trabalho, né? Todas essas defesas, sejam elas de interesse coletivo ou individual, caso apenas um profissional naquele momento esteja sendo ferido ou lesado em relação à situação, o sindicato é quem vem abranger ele. E o conselho, por sua vez, ele vem para fiscalizar a questão do exercício da profissão, né, embasado no que está sendo feito dentro do setor de radiodiagnóstico, né, como está sendo cumprido, se o direcionamento que está sendo trabalhado naquela instituição, ele fere algum princípio de código de ética, da portaria, entendeu? Em relação aos protocolos relacionados a CENEM, enfim, ele é quem vai fiscalizar se mesmo com todos os direitos que você tem pelo sindicato, se o trabalho está sendo feito de maneira correta e digna, beleza? E aí, dentro do sindicato, nós temos o que denominamos como contribuição sindical. Eu acredito que todas as pessoas que trabalharam, né, em alguma empresa ou trabalham, conhecem esse valor aí, que é uma contribuição compulsória obrigatória, devida por todos aqueles que são empregados e exercem atividade econômica, independentemente de filiação a sindicatos. O recolhimento dessa contribuição deve ser feito no mês de janeiro de cada ano, ok? É a contribuição sindical anual, ok? Então, ela é uma taxa obrigatória, que é paga, obviamente, baseado no salário do indivíduo, né? Você baseia esse valor aí numa porcentagem. Eu não conheço o cálculo que é feito, mas é um cálculo que é feito baseado no salário da pessoa, aonde geralmente no começo do ano é feito esse recolhimento descontado em folha, beleza? E aí, né, nós temos aqui a questão, eu acredito que já comentei com vocês, mas só para a gente revisar e colocar aqui na linha, o CONTER, né, que é o Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, né? Ele foi criado em 87, 2 anos depois da
da questão da lei de exercício da profissão da gente, né, que foi em 85, que tem a função de manter a inscrição das pessoas legalmente habilitadas, normatizar e fiscalizar o exercício das técnicas radiológicas no Brasil, ok? Então, o Conselho Nacional, né, ele foi montado para ajustar isso daí. Como é que a galera está trabalhando? A licença dele está em dia? Ele está cumprindo as normas referentes à questão dos técnicos de radiologia? Ele está trabalhando dentro das condições necessárias de segurança? Está obedecendo os protocolos de biossegurança? Ele está obedecendo os protocolos relacionados ao atendimento do paciente? Enfim, tudo isso foi colocado como direcionamento pelo CONTER, ok? Nos estados, o braço executor do CONTER são os conselhos regionais, né, de tecnoradiologia, que são o que a gente conhece mais perto como CRTR, né, que a gente tem aqui o nosso na Barão do Rio Branco, no centro, né, que mantém rotas sistemáticas de fiscalização para coibir o exercício ilegal da profissão. Esse negócio de trabalhar sem ter credencial, ou trabalhar com a credencial vencida, ou trabalhar numa instituição onde ela está em desacordo com as normativas da portaria, né, são fiscalizadas para que esse exercício ilegal ele não aconteça, ok? O sistema CONTER, conjuntamente com os CRTRs, né, que são os do Estado, é composto pela entidade nacional e mais 19 regionais, que cobrem todos os estados brasileiros, ok? Nós temos o Conselho Nacional, que rege todos os estados, e temos um para cada estado. Então, essa numeração aqui, inclusive, se eu não me falha a memória, ela está desatualizada, ok? E aí nós entramos na questão aqui de deveres do técnico em radiologia. Nós vimos na questão da ética, nós vimos na questão da portaria, da questão de como o técnico de radiologia ele deve se portar, como ele deve se colocar e trabalhar, né? Mas não custa nada a gente dar uma revista aqui e colocar os últimos pingos nos is, ok? Primeiro, o dever do técnico, que eu acredito que deveria ser de qualquer profissional na área da saúde, né? É respeitar integralmente a dignidade da pessoa humana, destinatária de seu serviço, sem restrição de raça, nacionalidade, partido político, classe social e religião. Não importa se ele é muçulmano, macumbeiro, evangélico, cartomante, se ele é bruxo, não importa. Se ele está ali para receber o serviço que você vai prestar, ele deve ter o direito a ser respeitado e o serviço ser realizado como de qualquer outra pessoa. Não importa se ele é rico, se ele é pobre, se ele tem um carro, se ele não tem, se ele é branco, se ele é amarelo, se ele é azul, se ele é preto, não importa. O partido político dele também não interfere, independente se ele gosta do Lula ou se ele gosta do Bolsonaro, se ele é esquerdo ou é de direita. Você não está no seu setor de trabalho na área da saúde para colocar em xeque nenhuma dessas questões. O seu trabalho é atender a pessoa que está ali destinada a receber o serviço de maneira otimizada, de maneira correta e com o melhor atendimento possível, certo? Então, não se coloque em xeque essas outras questões. Você está ali para trabalhar, faz o teu trabalho, atende o paciente da melhor maneira, do melhor jeito possível e acabou, beleza? Pautar na sua vida, observando na profissão e fora dela os mais rígidos princípios morais para a elevação de sua dignidade pessoal, de sua profissão e de toda a classe, exercendo sua atividade com zelo, né, probidade e decoro em obediência aos preceitos da ética profissional, da moral, do civismo e da legislação em vigor. A gente chegou a ver, eu acredito que vocês viram na cadeira de ética, né, que o tratar com a profissão e com o paciente, né, com o indivíduo em questão que vai receber teu atendimento, ele tem um princípio, né, de moral e ética, né? Nós temos a questão do que eu faço ele ser certo diante de qualquer pessoa que esteja visualizando aquilo, né? Então, nós devemos tentar manter um padrão de princípio, de dignidade, de moral, né, de ética, né, em relação à nossa profissão e fora dela, para que não sejamos colocados em xeque em relação à conduta fora do hospital, né? Ah, professor, mas
Saiu do hospital, eu vou pra night. Saiu do hospital, eu vou curtir, eu vou no barzinho. Nenhum problema. Mas a partir do momento em que você coloca em xeque a questão da integridade do profissional da área de saúde, você sim pode sofrer punições em relação a isso, certo? Você publicar uma foto, você fazer um vídeo ou algo do gênero, difamando ou porventura expondo de maneira ridicularizada, né, a instituição que você trabalha ou a profissão que você exerce, ela pode sim colocar em questão a sua, principalmente seu emprego, e logo depois se você realmente pode exercer a sua profissão de maneira ética, né? De maneira a ter uma obediência aos princípios, sejam eles da portaria, da legislação em questão no todo, beleza? Dedicar-se ao aperfeiçoamento e atualização de seus conhecimentos técnicos, científicos e a sua cultura geral, e assim para a promoção do bem-estar social. Eu acredito que eu comentei isso nas primeiras aulas, mas, gente, você se atualizar dentro do mercado de trabalho é primordial. Primeiro, para você conseguir subir como profissional dentro da sua carreira e para você, inclusive, manter o seu emprego dentro da sua carreira profissional. Como assim, professor? Pronto. A questão de você se atualizar, ela lhe mantém como um profissional que está antenado ao que está acontecendo no meio da área da saúde. Um profissional que ele não tem as suas atualizações, ele não participa de um simpósio, de um congresso, ele não vai numa palestra para ver alguma novidade relacionada à área da radiologia, ele é um profissional que se torna defasado para o mercado. Então você automaticamente é engolido e atropelado pelo profissional que tudo que tem ele está enfiado no meio. Ah, vai ter um curso de um sábado na instituição relacionada a protocolos de ressonância. Ah, vai ter uma semana de simpósio referente às técnicas radiológicas empregadas na tomografia. Ah, vai ter um congresso falando a respeito das inovações tecnológicas na área de radiodiagnóstico. Eu sei que financeiramente é impossível a gente estar em tudo, principalmente para o aluno, né, que financeiramente falando, ele está comprometido com mensalidade, ele está comprometido com material, ele está comprometido com uma série de outras coisas que comem da renda dele, né, inclusive de se manter, de comer, de pagar conta de água, de luz, porque os boletos, a vida é isso, é um boleto atrás de outro, né, então eu entendo. Porém, se está dentro das suas possibilidades, se você tem como se organizar, tipo, não, eu vou, nesse ano de 2021, que é o próximo ano, eu vou me programar e vou me permitir ir pelo menos a 2 congressos, a um congresso, seja ele qual for. E você estipular isso como meta acadêmica para você, certo? Porque esse negócio de terminar um técnico de radiologia e achar que você tem todos os empregos do mundo a mercê na sua mão, é uma ilusão, isso é utopia, certo? Ah, professor, mas eu conheço fulano que era técnico de radiologia, não fez mais nada além do técnico e está empregado. Pronto. Ele é uma minoria, certeza, nessa porcentagem que eu estou lhe falando. E ele pode virar estatística, se ele não for um concursado, né? Se ele for um seletista, um terceirizado ou qualquer outro cargo que ele possa ser retirado por alguém com maior qualificação, ele pode se tornar estatística se ele não se aprumar num jeito de ir se atualizar, certo? Porque o problema do profissional é se acomodar no seu conforto de eu tenho meu emprego, estou muito bem, e achar que ninguém vai retirar ele daquele lugar. A não ser que você seja concursado, a não ser que você tenha uma estabilidade como estatutário, que você esteja como servidor público, você está todo dia à mercê de alguém se atualizar e você não fazer o mesmo, e você ser atropelado e ser retirado daquele cargo ali. Okay? Professor, você está gerando pânico em mim? Não, não. Eu estou gerando um alerta que eu recebi como profissional quando eu estava terminando o meu curso. Marcos, se você não se atualiza, se você não corre atrás, se você só deixa para abrir livro e para ler e tem a vontade de ir atrás de um assunto, quando isso é de interesse de uma prova, quando isso é de interesse de um trabalho que você vai ter que fazer,
você está fadado a ser retirado do mercado por uma pessoa mais qualificada, por uma pessoa que está correndo atrás, por uma pessoa que, enquanto você está na praia no final de semana, ele está em casa estudando para prestar um concurso. Então, tipo, são coisas que a gente faz que são escolhas. Você escolhe tirar. Ah, mas eu entendo, inclusive cheguei a conversar com alguns, né, da turma de vocês e da minha turma da manhã. Eu entendo que nós temos, né, na nossa vida a questão de vida adulta, né? Aonde eu preciso trabalhar e estudar. Eu também tenho a mesma coisa. Eu fiz o meu curso técnico trabalhando manhã e tarde, chegando de noite na aula e chegando em casa sem ter condições de dormir, porque eu tinha que estudar, eu tinha que fazer trabalho. Ah, professor, mas o senhor é o senhor, certo? Mas o que eu quero colocar aqui é que você tem que saber aonde você quer estar daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Você tem que saber o que você precisa fazer para chegar naquele ponto. E você precisa se abdicar, se restringir de coisas para que você consiga alcançar seu objetivo, né? Uma pessoa, ela não faz poupança e luxa, né, saindo todo final de semana, se ela não tiver uma condição financeira alta. Então, para você fazer uma poupança para comprar algo para você de um poder, de um valor mais alto, você tem que se sacrificar em deixar de sair, em deixar de curtir uma festa, em deixar de comprar uma besteira, para você fazer sua poupançazinha e comprar aquilo. Na vida acadêmica é a mesma coisa. Eu tenho professores, né, que hoje atuam como concursados, que na minha época estavam correndo atrás dos seus concursos, né, e que hoje sim tem o final de semana de dizer assim, esse final de semana eu posso ficar numa praia, eu posso relaxar, eu posso curtir. Até então eu não podia. Eu estava ralando, eu estava estudando para concurso, eu estava correndo atrás de comprar um carro para mim. Hoje o cara tem um carro dele, novo, e ele pode escolher estar no final de semana ou estudando, como ainda se mantém, ou simplesmente tirar um final de semana para curtir. Eu, infelizmente, ainda não vivo este momento, né? Eu, como profissional e como acadêmico, eu não vivo esse momento. Porém, eu já colho frutos de um abdicar que eu tive quando eu fiz o meu técnico, né? Quando eu fiz o meu técnico de radiologia, tudo que tinha dentro da instituição ou fora dela que eu podia me linkar, eu ia. A vida de adulto ela é difícil, eu entendo. Você tem mulher, você tem marido, você tem filho, você tem casa e faz comida, e lava louça, e lava roupa, e precisa deixar comida para outro dia, né? E é uma série de tarefas que atropelam o seu interesse de, no final do dia, dizer assim, eu vou parar agora e eu vou estudar 1 hora. Como se o olho não aguenta mais de tão pesado, de cansado, de sono. Eu entendo tudo isso, mas se a gente não tentar vencer um pouquinho todo dia e tentar se colocar de eu preciso colocar minha vida acadêmica como uma prioridade, aperfeiçoar e me atualizar, você vira um profissional medíocre no mercado de trabalho. E, consequentemente, o seu emprego ele é colocado em xeque e o seu atendimento com o paciente também é colocado em questão, porque você é um profissional que usa um protocolo que é já da era do dinossauro, arcaico, enquanto todos os outros profissionais que se atualizaram estão ali, tipo, metendo as caras e trabalhando em função de melhorar e se aperfeiçoar. Então, é dever seu. Ninguém pode pegar você no braço e lhe obrigar a fazer. Mas se você quer, como técnico de radiologia, ser bem sucedido como profissional na área da saúde, é seu dever, sim, se aperfeiçoar e se atualizar de todo o conhecimento que você conseguir alcançar. Beleza? Como eu falei para vocês, né, um direito do técnico em radiologia, né, a questão do salário, né, que pode variar. Esse valor está bem desatualizado, né, que nós nem temos a base mais salarial disso daqui, né, mas ele vai variar aí em 2 salários mínimos e pode chegar, né, num valor de R$ 3.000. Esses R$ 3.000 aqui, ele é um valor meio de referência, porque se você for analisar pessoas que estão no mercado de trabalho como técnico de radiologia, né? Não falando de concursado, porque o salário do concursado ele é uma coisa à parte, mas dos seletistas, né? Pessoas de carteira assinada que estão em suas instituições, dependendo do tempo de carreira que ele já tenha, o salário dele é reajustado, né? Porque nós temos os níveis, né? De júnior, de sênior, enfim, nós temos os patamares, né? Dentro do da nossa profissão que tornam
aquela pessoa, né, que já está ali há meados de 10 anos, ganhando diferente do cara que trabalha ali há um ano, né? Isso aí é óbvio, né? O cara já tem uma experiência, o cara já está ali numa carreira, então ele tem um salário diferenciado, beleza? E como eu falei para vocês, varia também de estado para estado, porque as bases salariais, os custos de vida de um estado para outro, eles são diferentes. Um custo de vida que se tem aqui em Fortaleza não é o mesmo que se tira em Curitiba, no Rio, em São Paulo, que é uma metrópole gigantesca, entendeu? Então a gente tem que analisar essas questões também. E aí, nós entramos aqui na questão do exercício legal da profissão, certo? A PL 393 de 2011, o projeto de lei, né, também em 2011 aqui, tornou obrigatório o diploma de técnico de radiologia para a operação de equipamentos emissores de radiação ionizante, bem como o uso de equipamentos de proteção individual e das outras providências. Todas aquelas características, né, que nós colocamos nas aulas anteriores relacionadas a necessidade de equipamento, a necessidade de uso adequado do equipamento em questão, ele é obrigatório, né, de acordo com o projeto de lei aí 393. E fica obrigatório a questão do diploma, né? Até onde não era, né? A pessoa conseguia exercer a função sem ser legalizado com um diploma ou com a carteira do conselho, ok? Em primeira tramitação, em 14 de abril de 2015, a PL 393 foi aprovada e se tornará lei no prazo de 90 dias, assim qualquer um sem formação em radiologia será enquadrado como criminoso, né? Criminoso não, né? Criminoso, professor que dorme terminando de fazer slide, por exercício ilegal da profissão. Então, hoje, atualmente, no âmbito em que vivemos, certo? No momento em que vivemos relacionado à profissão, se você não está com um diploma e nem com uma carteira regida pelo conselho, aonde te dá o direito, né, de exercer a profissão, você é enquadrado como criminoso, com exercício ilegal da profissão, ok? Beleza? Vocês têm alguma dúvida, gente, para a gente dar continuidade na questão da mamografia? Ou tá tudo bem e a gente pode seguir? Me deem um ok aí, por favor, que eu vou tomar uma água aqui que eu ia derrubando a garrafa. Beleza. Pois então vamos seguir, ok? Nós já estamos perto de concluir já a cadeira da gente em relação à legislação, beleza? Nós vamos entrar agora na legislação aplicada à mamografia e densitometria, né? Que é uma portaria que foi regida em 2012, né? Ela complementa a Lei 8.080, né? Que a gente já destrinchou ela, certo? Do SUS. E essa portaria é a 531, que institui o PNQM, né? Que é o Programa Nacional de Qualidade em Mamografia, certo? Com o objetivo de garantir a qualidade dos exames e minimizar os riscos associativos ao uso do raio-x, né? Essa portaria aqui é quem vai reger a questão da mamografia, né? Para as meninas aí que têm o interesse em trabalhar na área de radiodiagnóstico, numa vertente aonde, infelizmente, hoje é colocada quase que exclusivamente para mulheres, né? A gente já comentou sobre isso, se eu não comentei, eu vou comentar de novo. Infelizmente, os homens perderam esse direito, essa autonomia, por não saberem respeitar, né, a questão como é que eu posso dizer, do paciente, da paciente em questão, né? Então, acabou sendo instituído que boa parte, se não a parcela quase completa, né, dentro do Brasil, dentro dos estados, é direcionada às mulheres, né? Eu conheço pouquíssimos profissionais que hoje, né, trabalham como técnicos dentro da mamografia, homens, né? Um é de São Paulo e, se eu não me engano, eu conheço dois que estão no Rio, né? Mas sendo direcionados numa série de protocolos, né? Porque, infelizmente, a gente trabalhava, sim, homens e mulheres na mamografia, porém os homens começaram a tratar o paciente como se fosse a tentativa de se dar bem numa balada, né? E aí
gerou os transtornos, processos administrativos, cassação de muitos, né, em relação a assédio, né, de paciente. Então, foi retirado isso daí. O PNQM, né, relacionado à questão do que eu falei a vocês aqui do Programa Nacional de Qualidade de Mamografia, ele tem abrangência nacional e aplica-se a todos os serviços de diagnóstico por imagem que realizam mamografia, sejam eles públicos e privados, participantes ou não do Sistema Único de Saúde, no caso do SUS, beleza? Então, é um programa que abrange tudo relacionado à mamografia, independente de qual caráter, se é de graça, se é pago, se é público, se é privado, se participa do SUS, se não participa, ok? Os serviços realizam mamografia que já tem um definido programa próprio com a mesma finalidade do PNQM, né, do Programa Nacional de Qualidade. Deverão adequá-lo de forma a observar a totalidade dos requisitos técnicos estabelecidos na portaria, ok? A portaria número 531, né, ela tem por diretriz a capacitação e atualização periódica dos profissionais da saúde para a execução dos exames de mamografia, independente, como eu falei para vocês, do setor de radiodiagnóstico, vocês têm que se atualizar, certo? Vocês têm, por obrigação, estar procurando uma atualização referente à execução dos exames, seja mamografia, TC, ressonância magnética, raio-x, não importa, ok? Qualificação médica para avaliação da qualidade das imagens clínicas das mamas e dos laudos da mamografia. A portaria não abrange somente o técnico, mas o profissional que irá laudar, né, o profissional médico que irá fazer o laudo referente a isso, ok? E disponibilização de campo no sistema de informação do controle do câncer de mama e do câncer do colo do útero, né, o CISCAM, ok? Para a inserção de informações para auxiliar no monitoramento da qualidade dos exames radiográficos. Então, toda instituição, né, que trabalhe com mamografia, ela tem que ter a disponibilidade no CISCAM, né, no sistema de informação referente a isso daí. Porque a inserção dessas informações dos exames que estão sendo feitos, ela dá um monitoramento tanto na qualidade dos exames, quanto na recorrência referente à questão de câncer de mama, né? A questão de porcentagem em relação a pacientes com alguma espécie de nódulo e tudo mais. Então, eu tenho essa demanda aí vinculada à questão de ser colocado dentro desse sistema, beleza? Os serviços de diagnóstico por imagem que realizam mamografia que não sejam participantes do SUS disporão de procedimento simplificado no CISCAM, ok? Para a inserção das informações sobre os exames mamográficos realizados mensalmente. Então, principalmente para quem não participa do SUS, essa disposição, né, em relação à inserção das informações no CISCAM, ela é necessária de forma mensal, ok? A avaliação e o monitoramento do PNQM serão realizados pela SAS, né, que é a Secretaria de Atenção à Saúde, anualmente, a partir das informações fornecidas pela Anvisa e pelo INCA, ok? E aí, a portaria 531, né, relacionada à mamografia, ela coloca o que deve constar nas imagens, ok? Deve constar a identificação do exame, a identificação do serviço de diagnóstico por imagem, ok? O registro do paciente, a data do exame, a abreviatura da incidência radiográfica e a lateralidade da mama, se é a esquerda, se é a direita, enfim. A abreviatura da incidência radiográfica, ela deve sempre estar acompanhada da indicação da lateralidade da mama, né? Como eu falei agora anteriormente, pela letra E para a mama esquerda e pela letra D de direita, né? Exemplo, é um crânio caudal, né? É CC-D ou CC-E. Crânio caudal direita e crânio caudal esquerda. Médio lateral oblíqua, então a gente tem MLO direita e MLO esquerda, né? Médio lateral oblíqua, direita e esquerda, ok? Só voltando aqui um pouquinho, rapidinho em relação a essa abreviatura, me vem a atenção em relação aos exames, certo? Muitas mulheres têm medo de fazer exame de mamografia devido à informação para elas de que dói de forma infernal a mama e que alguns chegam até hematomas, né, na mama referente ao exame. Eu não sei quantas daqui
da sala, na turma aqui, já utilizaram já fizeram, né, no caso, um exame de mamografia, ok? Mas na minha cadeira de mamografia eu aprendi uma coisa que eu nunca mais esqueci. Toda vida que eu toco no assunto em relação à mamografia, eu me lembro, porque até então eu também achava que sim, ficava muito dolorido, que na hora que você ia fazer doía muito e você tinha que suportar e aguentar, certo? Porém, isso é um mito, certo? Não existe esse negócio de você fazer um exame de mamografia e doer de forma escandalosamente grande, doer de forma incrivelmente infernal, certo? Isso não existe, ok? Se você vai fazer um exame de mamografia e doeu de maneira excessiva, o exame está sendo feito de maneira incorreta. Eu vi um relato de uma aluna dizendo que fez um exame de mamografia, estava com a suspeita de um nódulo e apertaram tanto a mama dela que ela ficou com um hematoma na mama, um hematoma roxo, grande, um hematoma grande na área da mama dela e que demorou, tipo, mês para poder conseguir cicatrizar aquilo e aquela área parar de doer, certo? Quando você vai fazer um exame de mamografia, acredito que todos tenham visto a cadeira, né, relacionada a isso, existe um peso, né, uma pressão que é colocada sobre a mama, para que a mama se espalhe, né, no aparelho e eu consiga ter a dimensão do que está acontecendo naquela mama, ok? Essa pressão, ela é colocada de acordo com o biotipo da mama. Se a mama ela é mais densa, se ela é menos densa, a mama ela é pequena, ela é média, ela é grande, né? É um tamanho consideravelmente maior, enfim. Todas essas características, elas têm que ser levadas em consideração. Por quê? Porque se eu faço uma pressão numa mama pequena e a mesma pressão eu quero fazer numa mama grande ou vice-versa, obviamente vai gerar um transtorno ao paciente, ok? Então, se vocês estão indo fazer exame de mamografia e ficando com a mama dolorida, tá errado. Óbvio que se gera um desconforto, mas é um desconforto que ele é suportável, obviamente, né? Trazendo para a questão clínica, né? É suportavelmente dá para você aguentar, ok? Mas não é para doer em excesso, não é para sentir dor em excesso e nem uma dor pertinente que inclusive gere um hematoma, ok? Se está acontecendo isso, vocês fizeram o procedimento com um profissional que não soube realizar, beleza? E aí nós colocamos aqui na portaria 1253, né, a questão da adesão voluntária em relação aqui a tratamento de doenças, ok? O rastreamento, enquanto programa, deve ser oferecido à população somente quando comprovado que seus benefícios superam amplamente os riscos e danos, dessa forma, permitindo detecção precoce e tratamento de certas doenças. Entretanto, a adesão ao programa deve ser voluntária e entendida como direito dos cidadãos. Essa questão da portaria aqui, desse programa aqui em relação a detecção, né, precoce, a questão de rastreamento em relação a doenças, ele é realizado, né, junto à população, porém, ele tem que ser comprovado primeiro que esse rastreamento, ele não traz mais malefícios do que benefícios, porque ele vai ferir a questão da portaria, né, que a gente coloca que na otimização e na justificação eu devo trazer benefício ao paciente bem mais elevado do que malefício, ok? E deve ser uma questão voluntária. As campanhas que são feitas ou coisas que são feitas em relação a esses rastreamentos, a esses programas, né, para detectar de maneira precoce, ser tratado de maneira precoce certas doenças, né, principalmente aquelas ligadas à questão de câncer, né, são feitas de maneira voluntária, não podem ser forçadas ao indivíduo, beleza? E aí nós entramos na DO, né, onde nós temos a outra portaria, que é a 1327 de 1999, né? A portaria da densitometria, no caso. A osteoporose, ela configura-se como preocupação relevante de saúde pública, devido à limitação funcional e, consequentemente, perda da capacidade laborativa e autoestima a que estão submetidos os seus portadores. A identificação precoce do diagnóstico é fundamental para a prevenção de fraturas, preservação da qualidade de vida da população alvo.
A densitometria, né, para quem não lembra ou para quem ainda não chegou a fazer essa cadeira, ela está ligado à questão de exame para ver a questão de densidade óssea, né, a porosidade do osso, se existem pontos aonde há um desgaste maior em relação ósseo, né, em relação à questão óssea do paciente, e para que eu possa, né, ou na questão de quadro de osteopenia ou osteoporose, ela possa ser visualizada no exame e, consequentemente, eu tomar as devidas providências no cuidado em relação a prevenir uma fratura, caso o paciente venha a sofrer uma lesão, né, alguma reposição que deva ser realizada mediante alguma coisa, alguma questão de fármacos, né, administrados ao paciente para reparar e trazer um dano menor à questão óssea do mesmo, né? Então a densitometria, a DO, ela é feita para isso. Geralmente na clínica, quem realiza, né, os procedimentos relacionados à densitometria também é os que estão na mamografia, né, as mulheres que estão na mamografia, ok? O procedimento da quantificação da massa óssea nos indivíduos de risco constitui-se no método de eleição para o direcionamento e indicação de terapia adequada. Se ele vai ser tratado com fármacos, se ele fazendo uma físio, ele vai fortalecer determinadas áreas ósseas, né? E isso tudo é trazido através da densitometria, né? Da questão da DO, ok? A incorporação da densitometria óssea na prática médica é reconhecidamente o melhor método de avaliação precoce da osteoporose. Não existe nenhum exame clínico que traga uma precisão maior do que a densitometria óssea, né, para a questão de reconhecer o desgaste relacionado à osteopenia ou osteoporose. Beleza? Vocês têm alguma dúvida, gente? Querem perguntar algo? Podemos seguir. Seguimos. Beleza. Silvânia que manda. Vamos nós. Na densitometria ainda, né, na portaria 1327. Incluir a densitometria óssea no âmbito do Sistema Único de Saúde, ok? Estabelecendo para sua indicação os seguintes critérios clínicos: evidências radiológicas de osteopenia ou fraturas vertebrais, perda de estatura, cifose torácica, fratura prévia por trauma mínimo ou atraumática, né? Dentro das indicações aí, né, referente à questão de fazer uma densitometria óssea, estão isso daí. A perda de estatura, né, a cifose torácica, onde a pessoa ela vai, no popular, envergando, né, ela vai quase que entortando em direção ao chão, né, pode ser indicação de algum problema ósseo que se consegue diagnosticar o nível ou a dimensão do problema fazendo um exame de DO, ok? A questão do quadro de osteopenia ou fraturas vertebrais, se a pessoa, né, a pessoa às vezes não precisa nem ter uma idade tão avançada não, porque a gente trata osteoporose e osteopenia para a pessoa mais sênior, né, a pessoa mais idosa, mas às vezes existem condições de caráter genético, né, onde a pessoa tem uma certa fraqueza em relação às estruturas ósseas, né? Então, é colocado como indicação clínica, né? Caso a pessoa ela tenha o costume de qualquer pancadinha, ela fratura uma parte óssea, né? Uma queda, ela cai com facilidade e sempre que cai ela sofre algum tipo de fratura. Óbvio que se deve ver a extensão da fratura com o raio-x, mas a fraqueza óssea, né, em decorrência de sempre que cai fratura, ela deve ser verificada junto à DO, né, para que se tenha a noção e a dimensão da questão da porosidade óssea, para saber se não há um enfraquecimento, né, naquela questão óssea, beleza? Uso prolongado de corticoides também, tem a questão de enfraquecimento relacionado à cartilagem óssea, né? Hipogonadismo em homens e mulheres, incluindo mulheres na pós-menopausa que apresentam fatores de risco, né? Falei para vocês a respeito, mas só colocando novamente, história materna de osteoporose ou fratura, né? Pessoas que têm, né, um certo
histórico, seja ele na maternidade em relação à osteoporose, ou que tenha quadro clínico, né? Quadro genético, clínico não, quadro genético, né? Deve sim procurar fazer um exame de densitometria para verificar a questão do nível, ok? O hipogonadismo aqui que eu coloquei em homens e mulheres, gente, eu não coloquei nesse slide, mas só para que vocês tenham a função de conhecimento, o hipogonadismo, ele é um mau funcionamento, certo? Da área das gônadas, ok? Que são, no caso, para os homens, os testículos, né? E para as mulheres são os ovários, ok? A produção de testosterona, no caso do homem, e o estrogênio na mulher, ela é inibida. E nesses casos aí, nós conseguimos verificar junto a DO, ok? Beleza? Índice de massa corporal baixo, né? Abaixo de 19, passado de estados prolongados de baixa ingestão de cálcio, pessoas que têm dificuldade para absorver cálcio também podem ser diagnosticadas numa densitometria, ok? Monitoramento das mudanças da massa óssea decorrente da evolução da doença e dos diferentes tratamentos disponíveis da osteoporose. Então, pacientes também que têm nessa questão aí, né, fazem tratamentos relacionados a DO ou algo do gênero, né, que no final das contas estão sendo tratadas, seja ela com fármacos ou terapias ou alguma coisa do tipo, ela também é feito, né, de maneira rotineira para ser verificado em que quadro está, como é que está a situação, se foi revertido, se não foi, se o estado clínico dele ali, ele sugere alguma melhora ou não, ok? Gente, basicamente, o que eu tinha para trazer para vocês a respeito de legislação é isso, certo? Eu sei que foi uma extensão muito grande em relação a material, né? Eu compreendo, mas basicamente o que nós temos para trazer para vocês relacionados à legislação é isso, ok? Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, se vocês querem falar alguma coisa, ou estamos todos ok e bens para encerrarmos, ok? Professor, sobre o nosso trabalho, a gente quer saber se você recebeu para confirmar. Pronto, eu recebi muitos trabalhos no e-mail, ok? E estou corrigindo desde de manhã. Então, à medida que eu estou corrigindo, eu estou respondendo no próprio e-mail de vocês, certo? Relacionados aos trabalhos que estão chegando para mim, ok? Até mais tardar sexta-feira, essas notas vão ser repassadas para a coordenação. Então, vocês terão acesso junto à coordenação na questão da nota de vocês, ok? Gente, nós encerramos aqui, ok? A cadeira de legislação aplicada. Na sexta-feira, né? Na sexta-feira, dia 18, vocês vão iniciar juntamente comigo, ok? A cadeira de radiologia veterinária, beleza? Então, o nosso próximo encontro, ele vai acontecer no dia 18, beleza? A gente vai ter nesse mesmo horário, de 2 às 4, ok? E vamos iniciar a radiologia veterinária. Serão 5 encontros com vocês. Tá bom, gente? No mais, é isso. Eu agradeço, certo? A paciência de vocês. Eu sei que não é uma cadeirinha muito amável e maravilhosa, mas a gente conseguiu encerrar. Vencemos essa luta, ok? Na sexta-feira, Fernanda, exatamente. Na sexta-feira nós iniciamos radiologia veterinária com vocês. Tá bom, gente? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, certo? Quiserem perguntar algo ou estiverem com dúvida em relação ao trabalho, alguma coisa de vocês me procuram no privado, tá bom? Eu vou subir essa última aula para o YouTube. Assim que eu tiver disponível, eu vou mandar o link pro líder da sala de vocês, ok? Pro Ravi, e ele repassa isso para vocês, tá bom, gente? Eu vou colocar na descrição do mesmo jeito o link de presença, caso a pessoa não tenha ainda assistido a aula, e ela poderá ter acesso, tá bom? Muitíssimo obrigado, e a gente se vê na sexta-feira, ok? Até lá.